acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira. De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE, atualmente, mais de 80% da população brasileira se considera cristã. O cristianismo não é uma religião nascida no Brasil, mas ainda assim possui grande influência dentro da sociedade. Para mim, o fundamentalismo religioso cristão é um movimento que acontece dentro do cristianismo, que tem como pretensão o resgate ou a manutenção de algumas ordens pré-estabelecidas ou alguns padrões sociais e morais pré-estabelecidos. O fundamentalismo religioso é esse movimento de resposta de uma parcela da religião que tenta conservar e tenta manter as coisas como eram e tenta estabelecer essa guerra contra alguns avanços da modernidade, contra alguns questionamentos da modernidade. A Igreja está envolvida em contextos sociais desde seu início. No Brasil, a separação entre ela e o Estado ocorreu de fato em 7 de janeiro de 1890, através do Decreto número 119-A, e foi constitucionalmente reconhecida no ano de 1891. Antes disso, o catolicismo era a religião oficial e possuía enorme privilégio, e todas as outras crenças eram proibidas. Atualmente, o país se encontra vivendo num governo cuja base é fundamentalista cristã. Acredito que atualmente a religião tem ocupado um espaço muito grande na vida das pessoas e na sociedade. Eu acho que ela está, de certa forma, relacionada à liberdade de expressão das pessoas, liberdade do que elas querem acreditar. De fato, há uma linha tênue entre a liberdade das pessoas e o peso dos dogmas cristãos em seus pensamentos. Em A Moral Deles e a Nossa, o Trotsky vai deixar bem claro que essa tão defendida moral, ética, bons costumes está sempre relacionada a um período histórico e a uma classe específica. E quase sempre é a classe dominante que quer ver resguardados os seus valores hegemônicos de dominação do resto das pessoas. No nosso momento atual, a gente tem, por exemplo, um presidente que fala em metralhar a petralhada, e isso é muito moral, que vai à marcha de Jesus e faz sinal de arma em mãos, e isso é muito ético. E que posa ao lado de líderes religiosos, a Bispa Sônia e o apóstolo Hernandes, que já foram presos por se evadirem do Brasil com mais de 56 mil dólares escondidos numa Bíblia e na cueca. E eu acho que isso é um bom costume. Como exemplo da força da religião cristã, mesmo em tempos de diversidade de crenças, pode-se citar os inúmeros casos de cultos dentro de vagões públicos de trens e metrôs. A Companhia de Trens de São Paulo os proibiu após levantar que, no ano de 2010, foram registradas mais de 260 reclamações de passageiros. Este assunto é polêmico e levanta muitos questionamentos. Apesar de crenças como Espiritismo, Umbanda e Candomblé possuírem a figura de Jesus e serem cristãs, as mesmas são negadas por católicos e evangélicos. Há um pedaço do cristianismo que sim, acredita que a sua verdade deve ser a verdade de todos e o faz com violência e o faz com discurso de ódio. Historicamente, a falta dessa diferenciação daquilo que onde começa o cristianismo, onde termina o cristianismo e onde começa o Estado, eu acho que essa falta de diferenciação, essa separação, leva as pessoas ao discurso de ódio. Aprendi na Bíblia que as pessoas espíritas não herdarão o reino de Deus. São religiões, são crenças, né? São movimentos que muita gente segue e que, ao meu ver, em alguns casos, isso afasta a pessoa da presença de Deus. Totalmente anticristo, uma religião que não tem nada a ver com Jesus, está longe do caminho da salvação. Foi registrado no ano de 2019 um aumento de 56% das denúncias de intolerância religiosa no Brasil em comparação ao ano anterior.
sendo a maior parte delas realizadas por praticantes de crenças de matrizes africanas. Ah, padre, mas falam de Jesus, de Maria, mas com frequência o demônio mascara as suas obras com uma veste bem elegante, bem bonita. Se você for em muitos adivinhos, curandeiros, bruxos, você vai ver imagens de Jesus, de Maria lá na casa dele, de Nossa Senhora de Fátima, de Padre Pio, de São João Paulo II. Mas você está fazendo pecados graves, recorrendo a essas pessoas. Vocês acham que eu vou deixar um filho meu de 5 anos de idade brincar com uma criança de 5 anos adotada por um casal homossexual? Não vou deixar! A igreja é conhecida não somente por esse distanciamento para com outras religiões, mas também por ser um dos locais mais suscetíveis à propagação de discursos de ódio. Eu tenho muitos casos de discurso de ódio. O que mais me marcou não foi um discurso em si, mas um ato, onde o pastor me chamou para o palco e junto de outros me colocaram a mão na cabeça, apertando mesmo e dizendo que o demônio que me fez gay tinha de sair. A exclusão da homossexualidade enquanto doença mental foi ratificada apenas no ano de 1992 pela Organização Mundial da Saúde. Por se tratar de algo relativamente recente, ainda há, tanto em meios religiosos quanto fora deles, aqueles que acreditam que as pessoas LGBT estão doentes. Na minha opinião, eu acredito que são pessoas doentes, e que até antigamente era considerado, havia tratamento, psicólogos, terapeuta, psiquiatra, mas hoje em dia não, já colocaram na lei, está tudo dentro da lei. Mesmo que não todos, ainda existe, entre aqueles que representam a religião cristã, pessoas que afirmam veementemente que a criação divina foram apenas o homem e a mulher e, portanto, a homossexualidade, assim como a transexualidade, não podem ser enxergadas como algo natural. Então Deus criou macho e fêmea, passou disso, é procedência do homem maligna, mas eu creio que Deus criou o homem e a mulher, é o tempo, a determinação, os problemas que levam eles a esses caminhos. Não é segredo. Todos sabem. O Brasil é um país com grandes índices de assassinatos de pessoas LGBT. Segundo um dossiê divulgado pela ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, só em 2019, 124 pessoas trans foram assassinadas. Este é o maior exemplo de como os discursos de ódio podem ferir alguém. Tais discursos não são inocentes e a maior parte deles, mesmo que estruturais, tem base na religião cristã. As mulheres também não eram muito bem vistas. Desde a Santa Inquisição, um movimento todo dedicado a combater uma suposta heresia, até os dias atuais, mulheres têm sido alvos de diversos discursos. Então tem roupa de crente e tem roupa que é de prostituta. Tem roupa que é de mulher de vida. Prova disso é que em 1 Pedro capítulo 3 está escrito assim: vós mulheres, sede submissa aos teus maridos. Jesus costumava andar com todos os tipos de pessoa, o que levanta o questionamento. Se estivesse vivo nos dias atuais, ele sofreria novamente? Você pregar aquilo que é sujo, usando o nome do Senhor, isso é errado. É uma pessoa repleta de bondade, de luz, de compaixão, que deu a sua vida por nós. Bom, a doutrina de Jesus é baseada no amor. O Vaticano sinaliza tolerância aos gays. Em depoimento divulgado hoje, a Santa Sé declara que os homossexuais possuem dons e qualidades que podem ser oferecidos à comunidade cristã. Antiga, a notícia do ano de 2014 representa, de forma alegre, um sinal de mudança. A partir dela, mesmo que não só por sua causa, alguns cristãos passaram a entender a influência que a religião tem na vida de outras pessoas. Eu acho que a religião, historicamente, e hoje ela é usada para a legitimação da estrutura de poder. Mas também não é só isso, porque na própria Bíblia a gente vai encontrar relatos da religião
sendo usada para combater estruturas de poder, como foi o caso dos profetas, como foi o caso do próprio Jesus Cristo e como é o caso ainda de algumas igrejas e alguma parcela de movimentos cristãos hoje que se levantam contra estruturas de poder. Uma igreja evangélica que acolhe a todos, independentemente da orientação sexual. Assim, é a Igreja Cristã Contemporânea, fundada há 7 anos para abrigar o público LGBT. Nesse fim de semana foi inaugurado o 8º templo da igreja e o primeiro na capital paulista. Apesar de toda a tentativa atual de mudança, há, ainda, aqueles que dizem seguir os ensinamentos de Jesus, mas que vão contra aos que tentam fazer o bem. O padre Júlio Lancelotti é um forte exemplo da repressão contra quem se opõe à manutenção do poder. Só no ano de 2020, ele recebeu diversas ameaças, grande parte delas partidas de candidatos à Prefeitura de São Paulo. O padre, que está em seus 71 anos, dedicou 36 deles no apoio e acolhimento da população de rua e outros grupos marginalizados, e é, sem sombra de dúvidas, um dos grandes exemplos a serem citados de como a Igreja, e, portanto, a religião cristã como um todo, quando guiada pelos principais ensinamentos de Jesus, são fator primordial para a mudança social positiva. Com certeza Cristo sofreria preconceito, porque se naquela época ele condenava aquilo que era errado, principalmente a casta dos fariseus, que era a política do tempo, imagina só se Cristo condenasse a casta desse tempo, os políticos de hoje. Eu tenho o livre-arbítrio de achar o que eu quiser, mas eu não tenho o direito de machucar o outro com o que eu acho certo. Cristo vive. Ele vive na prostituta que você julga, no morador de rua que você ignora, no casal gay que você despreza, no negro que está do outro lado da rua agora porque você trocou de calçada. Cristo vive e está naqueles que você menos espera. No final das contas, a minha única consideração sobre isso é que se o seu Deus te ensina a odiar ou discriminar alguém, talvez você não esteja se religando com um Deus.